Rapaziada, é do seguinte, Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo, foi apresentado, ele já deu alguns treinos, né, rapaziada, e ele foi dar sua entrevista coletiva, né, de apresentação, e na apresentação ele foi perguntado bastante sobre o Pedro, rapaziada, como que o Pedro vai funcionar aí no comando dele, e ele falou sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou sobre o Pedro, rapaziada, porque eu tô bem curioso como é que vai funcionar o Pedro no esquema dele, cara, porque o Pedro não é um atacante velocista, né, cara? Foi um jogador da área, um jogador tá baixo, né? de finalização muito grande. Existem aspectos, por isso ele joga às vezes menos, ou jogou menos, porque talvez noutros aspectos eu não dava aquilo que o treinador pretendia em outras áreas. Neste momento estamos começando do zero, eu acredito nele, quando eu digo acredito nele, não digo que ele vai jogar todos os jogos e vai jogar 190 minutos. Eu acredito nas qualidades que ele tem e acredito que as outras pequenas deficiências a gente pode, com motivação. Ficou baixo, né, rapaziada? Então eu vou ler aqui, né, o que ele falou. Todo mundo conhece a qualidade dele. É um jogador de área e capacidade de finalizações muito grande. Existem aspectos que fazem ele jogar menos às vezes. Eu acredito nele, mas não quer dizer que ele vai jogar todos os jogos 90 minutos. As deficiências ele pode superar com motivação e empenho. Essa aqui foram as palavras do Leonardo Jardim sobre o Pedro, né, rapaziada? Ele que eu acho que já deu para conhecer ali um pouquinho do Pedro e já falou aqui sobre os aspectos, né, rapaziada, principalmente dele de não mobilidade, né? Já observou isso no Pedro, né, cara? Não sei, tô bem curioso aí para ver como é que vai funcionar o Pedro na mão dele, né, cara? Ele falou também, rapaziada, sobre o time ter dificuldades em não ter variações táticas, né, rapaziada? Porque ele viu que o Flamengo tem um estilo de jogo que é muito de posse de bola e só aquilo, né? E ele acha que é muito importante variar, né? Olha só o que ele falou sobre isso. As melhores equipes do mundo têm habilidade de não fazer sempre a mesma coisa, porque senão começa a ser fácil. Se formos uma equipe só de posse e o adversário nos pressionar, vamos ter mais dificuldade. Foi uma das estratégias que usei quando joguei contra o Flamengo. Pressionar porque a transição não era tão boa. Temos que equilibrar isso, mas não queremos fugir do DNA do grupo. Temos que jogar um futebol de acordo com os nossos jogadores. O Leonardo Jardim é um técnico que é multiversátil. Ele sabe jogar de várias formas, rapaziada. Isso aqui é muito importante o que ele falou, né? Ele foi perguntado sobre barrar medalhões, né? Porque lá no Cruzeiro, quando ele chegou, ele barrou o Gabigol, né? E barrou o Dudu. E aí foi perguntado se ele ia barrar algum medalhão no Flamengo. Vamos dar uma olhada no que ele disse aqui. Mesmo sendo grandes nomes, você pretende barrar algum? Obrigado. Isso eu nunca barrei ninguém. Eu defendo sempre o melhor para a estrutura e o melhor para o clube. Estou à vontade porque ainda hoje ou ontem disse aos jogadores, qualquer clube que eu treino eu tenho uma diretriz muito importante e não negocio, como vocês diziam aqui, e não negocio com ninguém, que é defender em primeiro o grupo e o clube à frente de qualquer individualidade. Pronto, uma forma de trabalhar, não é? E essa forma de trabalhar é a minha e eu sou assim. E aqui eu vou defender os interesses do Flamengo e do grupo sempre em primeiro lugar. Se eu achar, como você disse, que é um jogador, com certeza, estamos a falar do Gabriel, que foi ídolo aqui, que eu achava que o Caio estava melhor e jogou o Caio. É uma situação, para mim, muito simples, mas não deixa de eu ter uma boa relação com o Gabriel, porque na vida as pessoas têm que perceber que a parte profissional é uma coisa, as minhas decisões é outra, a parte relacional é outra coisa totalmente diferente. A vida é assim. Com certeza que ele ficou insatisfeito, mas não foi por isso que deixou de trabalhar, deixou de ter boa atitude e bom comportamento que ele teve, e até criar a relação boa que tivemos. Depois do período que ele jogou menos. Isso aqui que o Leonardo Jardim falou é muito importante, cara, porque imagina que o Vitão tava num momento muito melhor que o Léo Ortiz, cara, e o Felipe Luiz não colocava o Vitão pra jogar
porque ele não conhecia o Vitão e ele tinha ganhado com o Léo Ortiz, então ele tinha uma gratidão ali pelo Léo Ortiz, ele acreditava mais no Léo Ortiz do que no Vitão, que estava melhor dentro do campo. Os jogadores que não estiver performando, ele vai tirar de campo, cara. Isso é muito importante pro elenco, pro grupo, rapaziada, de jogadores, né? Ele falou também, rapaziada, sobre vir treinar o Flamengo, né? Vamos dar uma olhada aqui do que ele disse. Campeão brasileiro, campeão de Libertadores, manter no topo, acho que é o teu grande desafio nessa chegada. Seja bem-vindo. Obrigado. Com certeza, com certeza. O Flamengo é um clube de dimensão mundial e que está no topo dos melhores clubes do mundo, e para mim é uma grande motivação estar cá a ser treinador da nação e querer continuar nas conquistas, porque este clube vive de títulos, vive de resultados, e é isso que pretendemos. Ele já tem o DNA do Mengão, rapaziada, não tem jeito, cara. Ele também foi perguntado na coletiva sobre o episódio lá que ele disse que no Brasil só treinaria o Cruzeiro, né? Vamos dar uma olhada no que ele disse aqui. O que fez-me mudar de ideia? Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas, porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida, às vezes, cria-nos algumas surpresas. Eu, pessoalmente, tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver. E ao mesmo tempo, existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava. E por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro, mas como eu já disse, fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes. Foi uma tirada infeliz, cara, da parte do Leonardo Jardim. E pra resumir isso, cara, eu peguei esse comentário aqui que é sensacional, que resume muito bem, né, rapaziada? Olha isso aqui, ó. Fiquei um ano lá, não ganhei nada e já virei ídolo. Então percebi que o Cruzeiro era minúsculo e saí na primeira oportunidade que tive. Enfim, rapaziada, isso aqui resume muito bem as palavras do Leonardo Jardim. Deixa aí nos comentários, rapaziada, o que vocês acharam aí da apresentação do Leonardo Jardim. Vocês gostaram? Vocês acharam interessante a coletiva de apresentação dele? Eu gostei demais, muitas partes muito interessantes que explicam muito o motivo pelo qual ele foi contratado, né, rapaziada? Enfim, rapaziada, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Cada like e cada inscrição ajuda demais, porque o canal é pequeno. E se você puder compartilhar com amigos flamenguistas, eu vou agradecer imensamente você. É isso, até o próximo vídeo, rapaziada.